No Jornal da Noite está já o António Ribeiro Cristóvão. Muito boa noite, Olá, Clara, António. Bem-vindo, é a primeira vez que estamos obrigado. juntos desde este período mais verdade. complicado para todos. Falemos então deste problema. O campeonato esteve parado, os jogadores estiveram também parados, percebe-se pela forma física, não há público nos estádios. A qualidade do futebol, nomeadamente o português, diminuiu? Baixou claramente. E isso tem sido visto nos jogos que foram realizados até aqui. A paragem foi longa, foram 3 meses. Depois, a recuperação para o início desta retomada foi também muito em cima do recomeço do campeonato e, portanto, não houve grandes condições para que os jogadores pudessem adquirir uma forma física que fosse ideal para enfrentar as 9 jornadas que faltavam para terminar o campeonato. E não só cá, aliás, lembramos, nomeadamente, quando foi o regresso do campeonato alemão e também a quantidade de lesões imediatas que aconteceram em vários jogadores. E era também esse um dos perigos que nós receávamos que acontecesse em Portugal. Por acaso não tem acontecido com tanta profusão como aconteceu na Alemanha, mas esse é um risco que naturalmente os jogadores correm e vimos isso já em alguns jogadores, sobretudo de idade mais avançada. Aqueles que têm mais anos nas pernas tiveram maior dificuldade e alguns inclusive já se lesionaram. Portanto, esse é um dos grandes problemas e naturalmente que isso contribui e tem contribuído claramente para a menor qualidade do futebol que temos visto até aqui. Isso na questão física e na questão psicológica, emocional, de estar de facto num jogo que habitualmente é de grande emoção, sem o calor do público. Esse é outro dos motivos para que realmente o futebol não tenha atingido ainda os níveis que seriam exigidos em circunstâncias, apesar de tudo, difíceis. Porque o público é um 12º elemento de cada equipa e em cada jogo, que realmente é muito preponderante e que às vezes exerce uma influência de tal ordem que dá origem à alteração de resultados. Há equipas que às vezes estão a perder e por força da força do seu público, esses clubes conseguem dar a volta aos resultados e superar-se a si próprios. Portanto, essa de facto é uma ausência. Há, em alguns casos, algumas simulações de público a fazer barulho, de sons, de imagens nas bancadas, mas isso realmente não é o suficiente, não é a mesma coisa, não é o suficiente para que os jogadores tenham, digamos que, toda aquela força que é necessária para sempre empenharem no jogo de futebol. E aí o papel do treinador, ouvimos dizer, é fundamental, mas também é um cargo muito, enfim, uma carga muito pesada para um treinador, quase que substituir-se a essa força, a esse 12º jogador, que é o público. É muito difícil. Claro que o treinador é sempre uma peça fundamental na engrenagem de qualquer equipa, mas neste caso é realmente ainda muito mais importante, porque ele tem que superar-se a si próprio e tentar pensar as motivações para os jogadores que nesta altura estão de facto em condições completamente diferentes. Porque os jogadores não estão apenas com uma condição física mais deficiente do que seria normal caso a temporada não tivesse sido interrompida. Estão também psicologicamente muito em baixo, têm também certamente problemas com as suas famílias, estão longe das pessoas de quem habitualmente estão muito perto e, portanto, os jogadores sentem tudo isso. E isso reflete-se no jogo. A qualidade do jogo, de facto, tem sido evidente, a pouca qualidade nos jogos realizados até aqui e eu creio que nesta altura se pode dizer que há apenas talvez 2 equipas que fogem um pouco a este normal. Este normal, que é um mau normal. O Famalicão, que tem vindo a realizar realmente bons jogos, a fazer bons resultados e a conseguir vitórias. Vamos ver o que faz esta noite contra o Sporting de Braga, num jogo difícil para os dois. E o Sporting, que tem bem vindo a fazer bons resultados. O Sporting entra nesta fase despreocupado, já sem ambições e também sem grandes responsabilidades. A equipa solta-se, o técnico está a introduzir alterações na equipa que parecem ser as mais recomendáveis e, portanto, o Sporting está também a fazer um bom campeonato. Ao invés, temos Benfica, Futebol Clube do Porto, a realizarem jogos sem qualidade e, sobretudo, o Sporting de Braga, que até aqui tem só derrotas nos jogos realizados até aqui. António, nesta reta final agora da entrevista, só para falares um pouco rapidamente sobre a situação, se consideras que há 2 pesos e 2 medidas em relação a uma fase final da Liga dos Campeões que possa vir a ter público, quando, na verdade, os jogos do Campeonato Nacional não o têm? Sim, só daqui a algum tempo nós iremos saber o que é que, de facto, vai ser decidido pela UEFA, mas, naturalmente, nesta altura estão na balança 2 pesos, o dos lucros e dos benefícios. O dos benefícios e dos custos. E, portanto, nós ainda não sabemos nesta altura se esta fase final a realizar em Portugal nos trará custos ou benefícios. Para já é uma distinção da UEFA que convém relevar. Claro que nesta altura a sociedade começa a ficar um pouco dividida sobre se Portugal deveria aceitar esta designação. Mas, pelo perigo que representa, nomeadamente pelo perigo que representa. Agora, em relação ao público, de facto, nesta altura há 3 hipóteses. Ou jogos sem público, ou jogos só com público português, ou
os jogos com público português e estrangeiro. É isso que a UEFA vai avaliar até ao início desta fase final, que é no dia 12 de agosto, que começa e acaba a 23 do mesmo mês, mas daqui até lá faltam 2 meses, ainda muita coisa pode acontecer. Sendo que a questão não é apenas o público dentro dos estádios, porque como vimos em Nápoles, Exatamente, as festas, e nomeadamente aquelas mais descontroladas, acontecem fora dos estádios. Que às vezes é bem mais perigoso fora dos estádios do que dentro dos estádios, e isso realmente ficou visível neste jogo. Portanto, é uma decisão que vai ser tomada certamente depois de longa ponderação, tanto da UEFA como das entidades desportivas portuguesas, e depois chegar-se a uma conclusão sobre se vai ser possível haver público nos jogos. O que é verdade é que nesta altura Lisboa está a ser atormentada por um fluxo muito grande desta pandemia, e se as coisas continuarem no mesmo sentido, certamente que a decisão vai ser mais difícil de tomar. Mas enfim, vamos aguardar, não é? Desejar que realmente os jogos tenham público, porque Portugal vai organizar a sua 11ª final europeia, e isso é realmente importante, porque é o reflexo também do peso que o futebol português já tem no estrangeiro, a todos os níveis, a níveis de qualidade de jogo e sobretudo a nível de organização, e nesse aspecto aqui entraram em função de 2 elementos muito importantes. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol foi realmente um elemento decisivo, o Tiago Craveiro também, e portanto a UEFA traz para Portugal esta fase final contra muitas expectativas e também contra outros concorrentes, como foram os casos da Alemanha e da Rússia, mas, enfim, esperemos que tudo corra bem e que isto fique como mais um marco importante na história do futebol português a nível da Europa. António, muito obrigada pela presença Muito obrigado hoje também. no Jornal da Noite. Boa noite. Muito obrigado. boa noite.